Dando continuidade no projeto de amostra de engenharia de resistência dos materiais avançados, meu nome é Leonardo Gonçalves Ferreira e meu professor Leonardo Dias. Nessa questão, foi nos perguntado qual seria a tensão máxima sofrida no ponto C, o ponto onde nós temos a carga pontual. Ora, nós temos que, para o cálculo da tensão, é igual o momento de vetor máximo vezes a distância dividido pelo momento de inércia. A equação, ela, por natural, ela é negativa. E foi também nos dado que para a compressão, a tensão de compressão, foi nos dado uma distância de 0,14. Assim, a compressão, o resultado foi de menos 48,52 megapascais. E na tensão máxima, no ponto 2, que foi nos dado uma tensão de tração de menos 0,6, nós temos então que para a tração, substituindo os valores que nós temos aqui, porque esse 5.410 já é do momento fletor anterior feito pelos cálculos anteriores de diagrama de momento fletor, nós já achamos então e substituímos eles nas duas equações. Assim, nós temos que para tração de 20,79 megapascais. Também foi nos questionado nessa, nessa abordagem qual seria a flecha sofrida por essa peça já reforçada. Para tal cálculo, nós precisamos agora entender que a deformação específica máxima é igual a tensão máxima 1 dividido pelo modo de elasticidade. Isso tudo é igual ao momento fletor vezes a distância dividido pelo modo de elasticidade vezes o momento de inércia. Através desses cálculos, nós encontramos que a derivada ao quadrado de u sobre dx ao quadrado, ela é igual ao momento de fletor vezes a distância dividido pelo modo de elasticidade vezes o momento de inércia. Para tal cálculo, nós então iremos utilizar aqui o momento em x e montar as equações para que no futuro nós possamos a igualar e nós resolvemos a questão. Para fazer esse cálculo, nós precisamos observar, olhamos aqui que foi passado de quilonewtons para newton, multiplicamos pela distância e diminuímos pela carga distribuída vezes x ao quadrado sobre 2. Resolvendo a equação, obtemos esse resultado. Já na segunda equação, nós vemos que o corte é feito após o ponto C. Assim, nós também colocamos na equação a carga pontual e multiplicamos essa carga justamente pela distância, que é x menos 1. Assim, obtemos esta fórmula. Passando essa derivada para o outro lado, nós integramos a primeira vez essa equação, então achamos uma constante C1. Essa constante C1 é o que nós vamos encontrar no final. Novamente integrando em relação a x, essa última resultante, nós temos então que para u igual a zero e x igual a 2, nós achamos que para a deflexão nula no apoio a constante 2 é igual a zero. E para x de 1 a 4, nós temos então agora a segunda equação, a qual nós aqui integramos ela e substituímos o C igual, substituímos na equação du dx igual a zero e substituímos 1,64 metros, que é justamente a distância onde nós encontramos o momento de fletor máximo da viga. Assim, nós encontramos que C3 é igual a 8.025,52. Novamente, fazendo a integral, nós substituindo zero para u e 4 para x, obtemos que C4 é igual a 6.351,04.
Finalmente, agora nós podemos igualar as equações. Assim, igualando a equação, nós temos, e substituindo menos x igual a 1, obtemos então que C1 é 13.376,56. Assim, substituindo na equação os dados que foram nos é, dito anteriormente, como o modo de elasticidade, e nós já tínhamos o momento de inércia, nós transferimos um no lugar de x e encontramos que a flecha é igual a 3,78 milímetros. Ou seja, a deformação a qual o equipamento será sujeito será de 3,78 milímetros. Flexão composta. Ora, a flexão composta, nesse caso, a questão foi nos dada o questionamento de qual tensão de compressão máxima que atua na viga inclinada antes de reforçá-la. Por que antes de reforçá-la? Porque foi verificado que a viga foi instalada na vertical uma diferença de 10 graus, ou seja, ela foi, ela foi instalada com uma inclinação de 10 graus. E também perguntando qual a tensão de tração máxima que atua na viga inclinada antes do reforço. Ora, como nós vamos fazer uma decomposição de forças, nesse momento, nesse caso, a força sob área não será incluída no cálculo de tensão máxima. E decompondo a força pontual vezes o cosseno de 10, e decompondo a força distribuída vezes o cosseno de 10, e decompondo a força pontual vezes o seno de 10, e decompondo a força pontual vezes o seno, a força distribuída vezes o seno de 10. Assim como nos cálculos anteriores, para encontrar o momento em Z, nós utilizamos-se das reações, utilizamos da carga distribuída, nesse caso, multiplicando ao quadrado sobre 2. E aqui também nós teremos que encontrar, através dos cálculos, a cortante. Nesse caso, a cortante é zero. Prosseguindo os cálculos, então, fazendo as análises, nós encontramos então que o momento fletor em Z e o momento fletor em Y é de 5.490 e 960, respectivamente. Para o cálculo da tração, da tensão em tração máxima, ou seja, a tensão no ponto H é igual é, é igual o momento em Z vezes H. H é o ponto do centroide em Y, dividido pelo momento de inércia em Z, mais o momento em Y vezes o centroide de Z, dividido pela inércia em Y. Então, substituindo os valores, nós obtemos então que a tensão de tração no ponto H é igual a 84,2 megapascais. Substituímos então os valores para compressão, e nós analisamos aqui que para a compressão ele já virou um valor negativo devido à teoria da mão direita. Então nós temos aí e retornamos aos cálculos, fazendo-se a substituição, encontramos que para a compressão nós temos um valor de 84,2 megapascais. Portanto, a máxima tensão normal de compressão é de menos 84,21 megapascais, e a máxima tensão normal de tração vale 84,21 megapascais. Quero agradecer a todos, muito obrigado ao professor e a quem nos acompanhar e assistir. Muito obrigado e boa sorte.